A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa inédito aqui no Acreditar em Si. E qual que é o segredo do crescimento de uma empresa? Reter ou conquistar novos clientes? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho, que a conversa está muito boa. Boa noite, Davi Estela, Rangel. Estela Vida, nossa vida está aqui, Estela Vida. Obrigado, muito obrigado a vocês que nos encontram nas ruas da cidade, até em outros municípios, dizendo que estão vendo, curtindo, Acreditar em Si. Então continue assim, porque meus filhos têm um pai para sustentar, tá bom? Me ajuda aí, tá bom? Combinado, então. Hoje nós temos um estrategista. Hoje temos um assunto de milhões de negócio. Estrategista em marketing. Não é isso mesmo? Isso. Jaime Bocar, boa noite, como é que vai? Boa noite, Davi. Boa noite, Boa Estela. noite, Tudo bem? Tá Muito tudo bem? Tudo bem-vindo. legal? Tudo jóia com vocês. Estratégia de vendas, você trabalha com o quê? Como é que começou essa tua história? Conta um pouco pra gente, Jaime. Então, eu gosto muito de falar que a minha história começou através das vendas. Muitas das vezes as pessoas que trabalham com marketing já vêm direto desse caminho. E eu fiz praticamente... eu fui o vendedor que estava lá esperando o cliente entrar e hoje eu sou a pessoa responsável por fazer o cliente entrar. Então eu acho que assim, eu ter feito esse caminho inverso foi muito importante assim, para minha trajetória, porque eu sempre parto desse ponto, que o marketing ele tem que ser bonito, ele tem que ser interessante, mas ele tem que vender. Tem que ser prático. Tem que ser prático. Se não vender, não adianta. Não adianta. Você vai ter toda a teoria do mundo e você não vende, não adianta. Exatamente. Você está com um programa na TV, um programa no rádio, você está com uma coluna no jornal, mas não vende. As pessoas não te veem, não te escutam, não leem o que você está escrevendo, não adianta nada. Além de não vender, não retém e não fideliza o cliente. Então é sempre importante a gente estar olhando por essas métricas assim, né? Se, por exemplo, o cliente que entra, ele continua, quanto tempo que ele continua, se ele está feliz na empresa, né? Se ele está gostando ali dos serviços que estão sendo prestados a ele, e a gente também avalia essas métricas, porque são importantes para realmente a empresa crescer, né? Perfeito. E qual que é a principal dificuldade ou desafio na retenção do cliente? A principal dificuldade e desafio é na qualidade. A qualidade, ela abrange desde o momento que ele entra na sua empresa, todas as pessoas que vão atravessar o caminho dele e até mesmo as soluções que ele encontra ali dentro, seja tecnologia, acessibilidade no espaço físico. Então, eu acho que a qualidade, quando ela está entrelaçada em todo esse caminho, é o que ajuda a gente, de fato, a fazer ele ficar ali fidelizado e, ficar um bom tempo ali com a empresa. Quando você... Pode perguntar. Perdão, desculpa. Assistem Estela. muito pergunta. Ansiedade. Por favor, Estela. Então você tem esses dois olhares, tanto para a venda do físico quanto para a venda online. Exatamente. Porque a maior parte das empresas que eu trabalho hoje, elas têm essa necessidade de crescer no mundo online. Elas vieram para mim através disso, inclusive, a maior parte delas. Mas a gente tem que lembrar que o físico hoje ainda ocupa a maior parte do faturamento da maior parte das empresas do varejo, né? Perfeito. Então a gente tem esse olhar para esses dois lugares. Perfeito. Eu respondi sua pergunta? Sim, sim. O estrategista pontua que os tipos de serviços que mais precisam desse tipo de estratégia de retenção são aqueles que eles trabalham com recorrência, aspas, do próprio Jaime. Academias, dentistas que fazem tratamentos prolongados, o próprio advogado de uma empresa, serviços de assessoria, consultoria, pessoas de RH, serviço de TI, diversos outros precisam atentar para essa atenção e retenção. Explica um pouco mais pra gente o que é a retenção. O que é a retenção do cliente? Então, Para que o nosso ouvinte ou telespectador possa entender. Beleza. A retenção é o cliente, ele quer sair. Bom, ele tem um universo de possibilidades que ele pode contratar esse serviço. Mas você reter ele é fazer ele continuar com você. É você fidelizar ele. Essas palavras são bem semelhantes. Tem a ver com pós-venda? Tem a ver com pós-venda, mas faz parte, não é tudo. Sabe, o fidelizar, a retenção tem a ver, às vezes, por exemplo, quando realmente ele chega naquele momento e fala assim, olha, encontrei outra pessoa, um pouco mais barato e tudo mais, e você tem que realmente entrar ali num trabalho até mesmo
de venda com ele, uma revenda, né? Vamos colocar assim. Então, por isso que é importante. Bom é não chegar a esse momento, né? O ideal. Não deixar chegar a esse momento, né? O ideal. Você procurar estar sempre oferecendo novas possibilidades, Sim. né? Novas maneiras de ele expor o produto dele para que ele não saia da sua agência. A gente coloca, por exemplo, até mesmo o varejo. Vamos colocar uma loja de imóveis, uma loja de roupa, que eu trabalho bastante. Supermercado, por exemplo. Uma cidade pequena. Vamos colocar aqui até Friburgo. Friburgo também, de certa forma, é uma cidade que tem ali uma quantidade de 1.000 habitantes que se você for sobreviver só apenas de uma única venda, é provável que você não continue crescendo. Chega um momento que você já vendeu, por exemplo, colchão para todo mundo. Quem vai comprar colchão de novo, né? Então é importante que você tenha tido uma excelência nesse trabalho quando o cliente é abordado por você, para que você consiga vender novamente para ele, para que ele te indique para outras pessoas. Então a experiência, a qualidade, ela tem que tramitar durante toda essa jornada dele. E até mesmo esse pós-venda que nem você mencionou, ele precisa acompanhar a comunicação que foi feita quando ele te conheceu. Então entra meu trabalho também nisso, a gente conseguir olhar com estratégia para entender se a mesma comunicação que está sendo utilizada no espaço físico, está sendo utilizada no digital, está sendo utilizada quando ele resolve fazer, por exemplo, uma propaganda na televisão, aqui na TV Zoom, por exemplo. Então é importante. No rádio, fala aí, no rádio. No rádio! Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. Você falou de colchão aí. Por exemplo, eu tenho um anunciante muito importante no meu programa, que é a Soneca Colchões, no Da Vida Show. Aí você fica sabendo que o colchão você só troca de 3 em 3 anos, o travesseiro você tem que tocar de 2 em 2 anos. São detalhes que você fica sabendo para que você possa manter o cliente vendendo o produto dele e ele ser interessante para o público em geral. É mais ou menos o que você está dizendo, querendo dizer? Exatamente. Então, até mesmo, vamos colocar aqui, o colchão, você vendeu ele. Vamos colocar um colchão legal aí que dure 20 anos. Eu já vendi colchões, então eu tenho bastante propriedade pra falar. M é bom, M é bom. Alta, né? A linha alta. A linha alta da Castor lá, fazendo propaganda da Castor aqui. Mas é verdade. Exatamente. Então, assim, você já vendeu o colchão. Provavelmente, se você for vender um colchão novamente pra essa pessoa, é se ela tiver um filho. Ou se ela tiver, por exemplo, a mãe dela, o pai dela começou a morar com ela, então ela vai precisar novamente no colchão, se for um colchão bom. Mas ela vai precisar ali de outros acessórios pra casa dela. Às vezes ela vai precisar de um protetor de colchão. Ela vai precisar de um travesseiro. Um encosto de cabeça. Você começa a inovar no portfólio, no mix de produtos que você oferta, isso faz diferença? Olha, é muito legal esse ponto que você falou. A gente, no Mirante, a gente procura, inclusive, entender nessa troca que a gente tem com o cliente do nosso cliente, o que ele está precisando. E a gente consegue sugerir para o nosso cliente o que ele precisa adquirir no portfólio dele de novidade. Perfeito. Por exemplo, às vezes a gente está identificando que na cidade existem muitas lojas naquele segmento. Roupa, por exemplo. Sim. Só que como que você se destaca? Você tem que entender qual produto que o seu cliente está comprando mais, qual produto que você percebe que tem ali. Então você consegue começar a ser um pouco mais especialista naquele assunto e às vezes você, por ser empreendedor, está focado ali em comprar coisa nova, em contratar gente, em fazer várias coisas, você não consegue ter esse olhar. Então a gente também consegue entrar nesse caminho, né? Olhar para o cliente do cliente, né? Exatamente. Isso, assim, acho que inclusive é um diferencial bem grande aqui do Mirante, porque eu já estive em outras agências, já trabalhei e a gente vê que às vezes fica como se fosse a empresa, né, de marketing, a agência de marketing aqui prestando um serviço para a empresa dali. E a gente tenta ser a empresa do cliente também. A gente vestir realmente a camisa do cliente para a gente poder olhar para aquilo que às vezes ele não tem chance de olhar. Porque o tempo é limitado de fato, né? Você está falando de Mirante. Explica para o nosso espectador o que é o Mirante aí, a sua agência, como é que é? Fala para a gente. Muito legal. Então, o Mirante, ele surgiu por 2 motivos. Primeiro porque eu acho que eu sou um pouco gato. Eu gosto de ficar na altura, eu gosto de olhar as coisas de cima. E também porque eu acredito que os mirantes, eles antigamente, né, você percebe que eles eram utilizados até mesmo como uma estratégia de guerra. Você conseguia ver quem estava chegando, se o seu inimigo estava se aproximando de você. E ali tinha uns canhões. Quando a gente consegue olhar isso em estratégia de mercado, é muito importante que você consiga ver o que vem à frente e o que o seu concorrente está fazendo e o que o seu cliente quer. E você então, falou várias vezes como um artigo masculino, o Mirante. Exatamente, tem muita gente que fala a Mirante, né? Uma Mirante. Agência. Isso, exatamente. Não, é justamente isso. O marketing, o Mirante, a gente prefere não ser denominado como agência. Até mesmo por uma linha que a gente tem visto que as agências estão ficando um pouco
mal vistas assim no mercado. Não questão todas. uma questão de mindset, como se fala, né? Exatamente. E a gente, como eu também vim de uma escola empreendedora, né? Me formei em administração, então eu gosto de chamar uma empresa de marketing. Porque a gente realmente pensa nessa questão de business, nessa questão do cliente mesmo, de sentar com ele, negociar, ser parceiro dele de fato de negócio, sabe? Perfeito, perfeito. E qual que é o desafio de você trazer essa inovação para uma estrutura grande e uma estrutura pequena? Boa. Eu acho que o maior desafio, sendo pequeno ou grande, é a organização da empresa. Porque Perfeito. quando a empresa tem uma organização bacana, até mesmo uma distribuição de tarefas, e ela consegue colocar uma pessoa responsável por aquilo, e principalmente o dono do negócio consegue ter um tempo que ele consegue delegar para me dar atenção, para dar atenção para isso, que é o marketing da empresa dele, e não o marketing do Mirante que presta serviço para a empresa dele, Legal. é onde realmente as coisas acontecem. Isso sendo pequeno ou sendo grande. Você só precisa entender onde que você quer chegar para eu te levar até lá. Davi, mas eu sou muito feliz, assim, hoje na minha empresa, porque os meus clientes, eles são muito engajados. Eu tenho clientes tanto que a gente faz a parte de mídia deles, quanto clientes que eles enviam a parte de mídia pra gente. E assim, é uma dedicação sem limites. Os clientes que não tinham no começo essa determinação, essa força de vontade, esse tempo realmente que eles tinham pra poder dar pra gente ali, com o tempo eles começaram a ver o resultado que a gente entregava, e hoje eles sentam comigo pra tomar uma cerveja, porque eles sabem que esse momento eles vão tirar alguma coisa de valioso dali. Então, assim, eu acredito também que a empresa de marketing, ela também tem que conquistar esse espaço. Sim. Esse espaço, esse tempo na agenda do empreendedor, porque ele é muito ocupado. E a gente tem que partir desse princípio. Ele não é ocupado porque ele não quer, porque ele quer fazer glamour e não tá com você. É porque ele tem muita coisa pra tratar. E dentro da quantidade de coisas que ele precisa lidar, às vezes realmente o marketing ele não vê como uma prioridade porque ele vê que a sua empresa não faz diferença no negócio dele. Agora, quando ele começa a ver que aquilo faz diferença, ele vai sim parar um tempo pra poder conversar com você. Porque ele entende a diferença que aquilo pode fazer no negócio dele e na vida dele. Nesse tempo, nesse momento, nessa hora, você acredita que ganhou o cliente quando ele para te dar atenção? É um bom KPI, assim. É um bom ponto para você Indicador. perceber que você indicador. É um bom indicador para saber que você ganhou o cliente quando ele para te dar atenção? Eu acredito que Ou não quer dizer nada? Eu acredito que o melhor indicador é quando ele me indica, né? Sensacional. Mas assim, Muito bom, isso mesmo. ótimos indicadores que eu tenho. Quando eu recebo um feedback ali no grupo mesmo. Poxa, ontem mesmo eu tava com um cliente até recente, a gente tá tendo, assim, resultados incríveis em tráfego pago. De manhã eu lancei uma campanha pra ele. Aí quando foi de tarde, assim, 6 horas depois, ele, nossa, mas já gerou isso tudo aqui de conversa? Aí eu falei, sim, a gente já conseguiu esse resultado. Ele, com esse custo aqui, sim, com esse custo baixo. Porque antes, as empresas que prestavam serviço para ele de tráfego pago, o custo médio de mensagem que ele tinha, para quem tá um pouquinho mais familiarizado aí com tráfego pago, eram R$ 6,70, R$ 7 ali por conversa iniciada. A gente hoje consegue gerar para ele por R$ 2 e pouco, R$ 3 e pouco. Então isso, assim, é receita para ele, porque com o mesmo dinheiro que ele investia antes, hoje ele tem muito mais lead. 3 vezes mais. Exatamente. 3 ou 4 vezes mais. Ô Jaime, como é que começou essa história toda na tua vida? Agora dando um review aí. Como é que começou essa história toda do marketing na sua vida? Você começou com que idade? O que te levou a esse caminho do marketing? Boa. Você trabalhava vendendo numa loja, é isso? Não? Eu vou começar até mesmo ao contrário que nem a gente começou. O slogan Aqui hoje... é tudo livre. Acreditar em si é importante, é isso. Então vamos acreditando aqui nessa... A nossa narrativa. Eu vou aqui... Depois a Estela me puxou a orelha, mas tudo certo. Estela, não puxou a orelha do Davi. Davi, inclusive, sua voz é muito boa. Obrigado, cara. meu irmão. Parabéns Obrigado. Deus te deu aí um eu tenho dom. várias pessoas que estão me ouvindo. Minha mãe me ouve, minha esposa, meu filho e minha filha. Deve ter uns 15 me ouvindo todo dia. Não, Isso é você muito pode ter importante. certeza que é muito mais. Então, vou até começar aqui pelo slogan do Mirante, né? Marketing que pensa diferente e vende. Por que pensa diferente e vende? Cara, o marketing veio até mim como se fosse um martelo martelando a minha cabeça ali e não me deixando ir pra nenhum outro lado. Vamos dizer assim, né? Eu trabalhei com vendas, comecei com vendas muito novo. No meio desse caminho... Você vendia o quê? Eu comecei vendendo sapatos Olha na que sapataria. Depois fui vender móveis de alto padrão. Depois fui pra Stone Pagamentos. Trabalhei lá na Stone cuidando Eita! de uma das maiores bases da história Aí no tem que ser Brasil. fera, hein? Arraial do Cabo. Olha aí. E assim, fui muito Você é de Friburgo ou você é de... Sou de Alim Paraíba, Alim mas Paraíba. hoje eu sou do Brasil. Hoje do Brasil, é isso mesmo. Quiçá
do mundo. Jaime Bocard do mundo. Do mundo. O nome já é francês, né? Inclusive tem interesse. Se você estiver da França, estiver me ouvindo aí agora, você quiser, eu consigo fazer propaganda pra você em francês. Então, No Brasil todo. em qualquer lugar que você quiser. Enfim, então assim, como eu comecei com essa veia muito próxima à venda, e eu entendi a dor do vendedor, quando o marketing não fazia um trabalho bem feito de facilitar a venda pro vendedor, então eu vi que assim, cara, eu gosto muito de vender, eu gosto muito de lidar com pessoas, mas o problema é que se eu quiser ficar rico, eu vou precisar vender pra uma pessoa de cada vez, vai ser muito difícil. Então eu preciso vender pra mais pessoas. Hoje em dia eu não tenho mais essa visão assim de ficar rico, né? Mas eu tenho essa visão de querer encontrar mais pessoas e mostrar pra elas o produto no momento certo. Por que você não quer ficar rico? Porque eu quero ter o necessário. Necessário. Somente o necessário. Necessário. Talvez assim, E lembrando que desenho animação. eu tenho vontade de deixar o Mirante rico e fazer outras pessoas ganharem dinheiro através da minha empresa. Mas eu especificamente quero ter o suficiente para poder ter uma vida boa. Não é falsa modéstia isso não, Jaime? Que eu não quero ficar rico, eu quero só o suficiente. Vai que acontece, né? Ai, como é que você vai se explicar? Pô, então aí, Eu você vou não quer? Dá pra mim, pô. Aconteceu, galera. Aconteceu, virou manchete. Antigamente falava assim. Ô Jaime, percebe-se nitidamente que você é um vendedor nato, que você é uma pessoa que tem na sua veia a venda. Quando você chega no estabelecimento e você não é bem atendido, você vai embora imediatamente ou você aguarda uma outra pessoa te atender? O que você faz? Eu vendo pela pessoa. Tendo sido vendedor, tendo sido especialista na área, ou sendo hoje especialista em marketing, você chega no estabelecimento, você é mal atendido, você vai embora de imediato ou você pede ao gerente uma outra pessoa para te atender? Se for o meu cliente, eu vou chamar meu cliente e vou dar um feedback para ele. Vou falar, olha, a gente precisa fazer um treinamento pro seu time de vendas aqui. Agora, se a pessoa não for meu cliente, eu vou me auto-atender, se eu quero muito aquele produto. Se eu não quiser tanto assim, tiver muitos outros à minha disposição para eu poder escolher, eu vou embora. Mas eu não é muito da minha prática, assim, chegar num lugar e dar feedback negativo, e chamar o gerente, essas coisas todas. Mas você saiba eu só pago pra isso, né? Então, vou fazer de graça pra Sabe que estatisticamente, 58,5% das pessoas que são mal atendidas, ela não chama o gerente, ela não faz barraco, ela simplesmente vai embora. Aí você perde a venda. Eu não lembro se foi o Bill Gates, eu não lembro quem foi que fala sobre isso, né? Ele fala que a única pessoa que é capaz de falir uma empresa é o cliente, porque ele vai embora, né? Ele vai embora. E você fala sobre essa questão entre conquistar novos clientes e reter os clientes. Onde que está essa diferença e o que faz a empresa crescer? A diferença entre conquistar e reter, né? Sim. Então, o conquistar ele vem antes do reter, na minha opinião. Por quê? Mas ele pode acontecer depois também. Mas por que esse primeiro ponto? Porque é possível que você conquiste e não chegue um momento de você precisar reter. Mas se você não fez esse trabalho antes, vai chegar um momento que você vai precisar reter. Perfeito. E aí, é possível que durante a retenção você também acabe conquistando. Então, assim, você quer saber a diferença? Acho que eu consegui te explicar bem, mas... Essa questão de fazer a empresa crescer. A empresa vai crescer retendo o cliente ou conquistando novos clientes? Boa, legal. Então, retendo o cliente, basicamente. Mas eu vou falar fidelizando o cliente. Perfeito. Por quê? Quando você conquista um novo cliente, vamos falar sobre o meu trabalho, por exemplo. Perfeito. Eu acredito que tem um limite de quantidade de clientes que eu posso atender. É a minha crença atual, pelo menos com qualidade. Perfeito. Se eu conquistei 2 novos clientes hoje, por exemplo, que me pagam R$1.500 cada cliente, mas eu perdi um cliente de 800 e poucos reais, ao invés de eu ter conquistado 3 mil reais, eu conquistei menos, conquistei 2.200, não é isso? 200. Então, ou seja, eu não cresci tanto quanto eu poderia ter crescido. Isso vale para a empresa, por exemplo, de vocês. Se você... Aqui, vamos falar sobre, por exemplo, um telespectador. SaaS, por exemplo, Sim. né? Aqui, televisão. Vocês têm aqui a quantidade de pessoas que assistem vocês. Perfeito. Beleza? Como que vocês crescem? Quanto mais pessoas assistirem vocês e conhecerem vocês. Se a cada episódio vocês conquistam 300 novas pessoas, mas no próximo essas mesmas pessoas não assistem mais vocês não estão crescendo, vocês estão sempre andando pro lado. Perfeito. Então acho que assim, o crescimento ele parte do acúmulo, né? E é importante que se tenha o share. O que é o share? O share são o tempo médio em que as pessoas te veem. Né? Se você tem um share, por exemplo, Acreditar em si tem um share de 18 minutos. Quer dizer,
A média das pessoas vendo o programa, que tem meia hora, é 18 minutos. Isso é excelente. O Da Vida Show, no rádio, ele tem um share de 48 minutos com um programa de 3 horas no rádio. É sensacional. O share é o tempo médio em que as pessoas te veem no dia a dia. Isso faz com que você venda mais, com que mais pessoas te ouçam ou te vejam no dia a dia. Muito né? legal você tocar nisso. Por exemplo, o tráfego pago, existe uma ferramenta que você coloca lá, vamos falar de anúncio para o Instagram, Facebook, por exemplo. Até puxando para essa parte de audiovisual, que é o vídeo, né, que é o som. Então, lá você consegue determinar para mais pessoas, ou as mesmas pessoas que assistiram o seu vídeo, assistirem ele até o final. Então você faz um anúncio em tráfego pago específico para aquelas pessoas terminarem de assistir o seu vídeo. Uma coisa que eu percebo nas redes sociais são as pegadinhas para que você veja o vídeo até o final. Isso me enche a paciência. Para não dizer encher o saco, que fica feio falar na televisão encher o saco. Mas é aquele camarada que está vendendo um produto, normalmente um produto, um comprimido salvador da tua vida, e ele faz você ouvir 4 minutos da gravação dele, e ele não te diz nada e ainda te joga para uma outra imagem. Outro ponto de vista também, quando você é obrigado a ver 2 ou 3 comerciais antes de ver um vídeo no YouTube, né? Isso também, isso me faz odiar aquele anunciante e não comprar com ele. Como é que você vê essas pegadinhas que tem na web? Eu vejo como uma oportunidade pro YouTube, tanto que hoje ele te vende um plano para você não ter acesso a anúncios, né? Pois é, mas aí se eu não quiser comprar o plano, eu sou obrigado a ver os comerciais. De fato, porque ele precisa monetizar. Ele me obriga a ver o comercial. Como que fica essa relação, né? Esse encantamento com o cliente? Porque a partir do momento que ele se sente talvez enganado, que ele se sente frustrado daquela relação porque ele não queria aquilo, como que você consegue entregar o seu anúncio, a sua propaganda, sem causar um constrangimento, uma irritação no cliente? Então, quando a gente fala entenda você mesmo, conheça a si mesmo, essas coisas todas, ela é muito válido para a empresa também. A gente fala em marketing, até mesmo entrando ali um pouquinho nesse caminho de branding, sobre arquétipos e personas. Você precisa entender qual o seu cliente ele tem ali interesse em assistir o quê? Tem cliente que topa assistir um vídeo que começa de uma forma e termina de outra. Tem cliente que não. Talvez a Lupo, por exemplo, se ela fosse fazer uma campanha pra você, ela já entende que esse tipo de estratégia não vai fazer você comprar. Então você precisa conhecer. Eu digo assim, eu não acho que tá errado nem que tá certo. Eu acho que cada caso é uma coisa, né? Por exemplo, aqui, quando vocês vão fazer um anúncio aqui da chamada do pessoal para poder assistir. Existem N formas de você fazer essa chamada. Você pode fazer andando aqui durante o espaço, né? Enquanto você vai falando para você criar um storytelling. Você pode, sei lá, começar fazendo uma coisa totalmente, completamente diferente do seu ramo aqui de atuação e do nada você fala o que é realmente a notícia. Depende. O pessoal gosta disso? Então vamos fazer. Só que assim, realmente o pessoal entra muito nessa questão de trend e fica replicando. Eu escutei inclusive um podcast hoje que falava sobre isso. Falava um pouco sobre a teoria da zebra, né? O que você consegue tirar da zebra sem você conseguir tirar a característica principal dela, que ela é uma zebra? As listras. Concorda? Certo. Então as trends a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque você pode replicar realmente essas trends que elas estão na internet. Só que isso qualquer outra empresa pode fazer. Mas qual que são as suas listras? Quais são as características que são suas e que você tem que colocar ali no DNA de cada propaganda, de cada chamada que você vai fazer? Isso é muito importante. E realmente analisar as métricas. Porque não existe uma receita mágica que pra sempre vai dar certo. As empresas têm 20, 40 anos. Esse tempo todo você tá fazendo a mesma coisa? Não é. O mesmo anúncio? Não é. Então você vai também ali experimentando. Aliás, acabei de criar um comercial agora para uma marca de tinta. Fala comigo. Eu não quero saber quem pintou a zebra. Eu quero saber a marca da tinta. Porque não sai. Fica pra sempre ali. Muito bom. Não é uma boa campanha? Vou te contratar. Tá Não é uma boa campanha? Muito bom. Adorei, gostei não é muito. Verdade? E outra coisa, a tinta usada foi preta ou foi branca? A zebra, ela é preta, foi pintada de lista branca ou é preta ao contrário? Se eu fosse o pintor, eu pintaria de preto, que é mais fácil, É mais Porque... fácil. E a tinta preta é mais barata também, né?
A branca também é barata. É barata? É barata. Tá certo. A questão é que o branco ele vem por baixo, né? Eu acho aí. Gente, entramos numa dinâmica complexa aqui. Você viu o que suscitou de debate isso tudo aí? Como é que isso? Não, Legal, com certeza. né? Legal. Não, mas pra bom comunicador, né? Qualquer meia palavra já vira uma matéria. Meia palavra basta. É isso aí. Ou uma outra palavra sinônima também. Que, Sim, né? sim. Exatamente. Mas enfim, falando até mesmo um pouco sobre fidelização, Sim. na Stone foi onde eu realmente me ative pra essa métrica. Eu já tinha assim. Vendendo maquininha. Vendendo De maquininha. débito e crédito. Exatamente. Por quê? Eu sempre tive, assim, muito na minha mente essa questão do relacionamento com o cliente. Sempre foi meu forte quando eu era vendedor. Mas lá na Stone, eles têm métricas que, os KPIs, né, que conseguem te avaliar através disso, da retenção, do churn e essas coisas todas. Então foram nomenclaturas que eu fui ouvir falar lá. E aí eu comecei a entender que isso era interessante para o marketing também, porque eu já tinha passado por uma empresa de publicidade. E aí eu percebi que ali era uma oportunidade de venda. Quando eu era vendedor na sapataria lá, por exemplo, trabalhava muito, pegava muita caixa para pagar minha faculdade, inclusive. Eu fazia uma estratégia que era o seguinte: quando a venda da porta da loja estava ruim, eu ficava na parte de trás da loja para o pessoal que pagava o carnezinho quando estava saindo eu já oferecia. Olha, então essa legal. sempre foi uma estratégia minha, tentar pegar onde que o cliente tá. Às vezes ele não tá aqui, então você vai para outro lugar. E a fidelização é uma oportunidade disso. Às vezes você quer falar você tá precisando atrair vendas e você não precisa necessariamente falar com uma nova pessoa. Você pode ir lá para sua lista de clientes Isso. e você fala: "E aí, tudo bem? Como é que tá? Como tá a sua saúde, como né? tá? Olha só." E o Vascão, como é que tá? 100%? Uma Né, conversa. Salatiel? Um abraço. Você lembrar da pessoa, você lembrar dos gostos dessa pessoa, Isso. inclusive utilizando aí CRM, utilizando aí softwares, né, para poder facilitar essa jornada. Talvez o segredo seja olhar para o cliente, né? Ou ele entrando ou ele ficando, acho que é olhar para o cliente. Olhar para o cliente e principalmente conversar com o cliente, deixando ele falar. Com atenção, com cuidado. Ouvir o cliente, Exatamente. né? Essa escutativa, né? Porque às vezes você não precisa vender para o cliente já quer comprar. E aí como é que você descobre o que ele quer comprar? Perguntando para ele. Só que acontece que o vendedor só quer ficar falando. Às vezes O vendedor quer vender. Você vai, às vezes, na loja, o vendedor começa a falar sobre o cachorro dele, sobre o filho dele. Cara, você tem que focar. Você não tá com seus amigos. Na hora que você sai do seu expediente, você vai conversar com seus amigos. Seu cliente pode até virar seu amigo. Mas antes você precisa querer ser amigo dele. É verdade. E você não precisa falar das suas peculiaridades. Agora, se o cliente quiser falar do cachorro, do vizinho, do papagaio, ele pode falar e você tem que ouvir. Detalhe, anota o nome do cachorro que isso vira venda depois. É verdade. Posso fazer a pergunta do programa ou faz você? Não, faz você. Em que momento da sua vida você disse assim: agora eu acredito em mim, a partir de agora eu acredito em mim? O nome do programa, Acreditar em Si, Boa. tem essa última pergunta. Eu acho que a maior forma da gente acreditar na gente é gerando resultado, né? Tava aqui escutando a Amanda, ela falou sobre isso também e vou reforçar. Eu trabalhava numa agência de publicidade em BH e eu percebi uma insatisfação muito grande dos clientes dessa agência. E eu percebi que a caixa de mensagem dos clientes, dos nossos clientes lá daquela agência, não eram cheios, não tinha mensagem chegando, não tinha engajamento. Em contrapartida, eu já Não tava... tinha o chamado tráfego. não Mais tinha ou menos isso. Tráfego ali, não Ou tinha pergunta, o pessoas diálogo, ali, né? certo, Não tá. tinha um engajamento. Engajamento, ali, é. Em contrapartida, o Mirante já existia, já ali tinham faíscas dele. Eu já tinha um cliente ou 2 clientes ali. E os meus clientes, assim, me amando, gerando várias mensagens pra mim. Poxa, tá chegando um cliente aqui, eu tô vendendo. Hoje mesmo já tive 2 mensagens a respeito disso. E eu percebi que isso de fato tava acontecendo. Eu falei, cara, eu não tô louco. Eu sou bom nisso aqui. Então, esse é Meu o Deus, gente, de esse verdade. momento é o momento do clique. Exatamente. Do acreditar em si. E como eu trabalhava numa empresa, eu não podia fazer as coisas do meu jeito. Não era a minha empresa. E eu fazia muitas coisas que eu não acreditava. Eu não acreditava. E quando eu vi as coisas do meu jeito dando certo, eu falei, cara, vou acreditar em mim. É E isso isso. vai dar certo. E Muito hoje, bem. aí estamos com o Mirante. Rapidamente, diz aí como é que as pessoas te encontram, onde encontrar o Mirante, redes sociais. Fala pra gente aí, fala. Então, Aliás, fala pra câmera lá. meu telefone, 32 988 38 0515. Você pode me encontrar também no Instagram e no Facebook, Jaime Bucar. Ou no Instagram você pega Bucar, B-O-U-Q-U-A-R, Demudo, e o X no final. Aí você me encontra em qualquer lugar. É simples. É simples. Muito rápido. Perfeito. Jaime Bucar. A Amanda já me colocou até no Google, vocês me encontram lá também. Muito bem. Perfeito.
Então chegamos ao fim do nosso programa. Rapidão, né? Muito obrigado, Rapidão, viu, gente? Obrigado. Foi uma conversa muito produtiva, principalmente para a área dos empreendedores. É verdade, que é verdade. Estão buscando crescimento. Conversamos com um vendedor hoje. Sim. Acima do profissional de marketing, um vendedor nato, né? Ele vende na expressão, ele já vende, né? Perfeito. É muito legal. Gente, muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Davi. Até a próxima sexta-feira. Obrigado, Stella. Até a Obrigada, próxima. obrigada, Jaime.